Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Imagens que chegam de Porto Alegre nesta segunda-feira, o desembarque, a chegada de Arthur Melo a Porto Alegre para assinar o contrato de empréstimo por uma temporada com o Grêmio, ou seja, Arthur está de volta à sua casa e eu vou contar para vocês um pouquinho do que a gente viu do Arthur aqui na Europa, dos momentos que ele atravessou e da expectativa do retorno dele a Porto Alegre, do retorno dele ao Grêmio, um cara que foi extremamente importante para a última grandíssima conquista do Grêmio. Vamos ver como é que o Arthur pode encaixar no Grêmio nesse momento. Antes de mais nada, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, sempre aquele pedido, se inscrevam no canal, deixa o like e os comentários que são sempre bem-vindos de vocês por aqui. Bom, o Arthur fechou com o Grêmio e está de volta, vai ficar durante uma temporada pelo menos emprestado ao Grêmio. O Arthur pertence à Juventus. Inicialmente se esperava uma rescisão de contrato por parte do time italiano junto ao jogador, mas isso não aconteceu. O contrato do Arthur com a Juventus vai até a metade de 2027 e a Juventus empresta o Arthur ao Grêmio até a metade de 2026. Depois disso, já veremos, é outra história. A realidade é que o Arthur vai jogar para o próximo ano, começando de agora até metade de 2026, até 30 de julho de 2026, no Grêmio, e vamos ver como será a passagem desse jogador que ficou tão marcado na última grande conquista do Grêmio, na Libertadores de 2017. O Arthur é fundamental para aquela conquista e aquele título, aquele ano, aquela Libertadores faz com que o Arthur, no verão europeu seguinte, na metade de 2018, deixasse o Grêmio e fosse para o Barcelona com uma grandíssima expectativa gerada em torno a um jogador que tinha características, ou tem características de jogo que pareciam que encaixavam de uma forma muito perfeita no estilo de jogo do Barça. A primeira temporada do Arthur, ela é boa, é uma temporada em que a gente fala em adaptação, isso sempre acontece, mas ele parece que encaixou dentro do estilo de jogo, estava conseguindo ser protagonista. Muitas declarações dos jogadores do Barcelona daquela época, comparando o Arthur com o Xavi, ou seja, já colocando ele lá em cima, colocando as expectativas lá no alto, né? Com essa chegada do Arthur a Barcelona naquela temporada, mas a passagem dele pelo Barcelona vai de mais a menos, ele vai perdendo protagonismo, vai deixando de jogar e no final da passagem dele para o Barcelona, o Barça, até por questões financeiras e tal, negocia ele com a Juventus, existe ali uma troca, ele vai para a Juventus e aí na Juventus a sensação é que o Arthur nunca passou pela Juventus, porque a gente não vê ele conseguindo ser protagonista dentro da Juve. Ele tem na primeira temporada 32 jogos, na segunda 31, mas não encaixou. O Arthur não encaixou na Juventus, não conseguiu ter uma regularidade e não foi o jogador que se criou toda a expectativa que poderia ser no Barcelona em nenhum momento. E no Barça, em determinados momentos, ele apareceu, na Juventus, a gente não viu. A partir daí, ele vai para o Liverpool em busca de tentar de novo encaixar, mas aí uma grave lesão muscular, passa por uma operação, fica muito tempo sem joga apenas um jogo contra o Liverpool, acaba voltando, jogando nas categorias de base para voltar a pegar ritmo, meio que desaparece, a gente já não vê mais o Arthur. A partir dali, a Juventus negocia empréstimo com a Fiorentina e na Fiorentina a gente volta a ver um Arthur mais protagonista, com controle de bola, mostrando todas as suas qualidades, aquele passe infiltrado, aquele domínio do centro de campo, controle, como eu disse, da bola, que é a principal característica do Arthur, junto com a qualidade no passe e a visão de jogo. E a gente vê de novo aparecer aquela versão do Arthur que fez ele ser o jogador que ele foi tão importante para o Grêmio e que fez ele ir para o Barcelona lá em 2018. Depois da Fiorentina, ele acaba jogando 48 partidas na Fiorentina, é um bom número, o melhor desde a saída dele no Grêmio. No Barça, o máximo que ele fez foram 44 jogos. E o último recorte que a gente tem aqui do Arthur no futebol europeu é a passagem dele pelo Girona, aqui da Espanha, no início desse ano. O Arthur tem um azar de chegar no pior Girona, porque o Girona estava atravessando um momento muito ruim na temporada, mas ele consegue se reencontrar fisicamente, consegue reencontrar parte daquilo que ele foi
E a passagem, apesar do Girona não viver um bom momento, o Arthur consegue ter certa regularidade dentro do jogo. Foram 15 partidas dele no Girona, 10 como titular, e dá pra... A sensação que fica é que se o Girona pudesse, teria tentado contratar o Arthur e ficar com ele. A situação do time, do clube é complicada nesse início de temporada também, e as decisões do Arthur vão para outro lado, tem a questão da Juventus, e ele acaba voltando para a Juventus para fazer a pré-temporada. Juventus não conta com ele, existiu essa possibilidade da rescisão no contrato que não aconteceu, ele acaba sendo emprestado e retornando ao Grêmio. É um jogador que a sensação que fica é que tá na busca de se reencontrar, de se reinventar agora com 29 anos, e que melhor lugar para fazer isso que dentro de um clube onde ele sabe que ele vai ter um grandíssimo crédito, porque ele é um jogador que foi fundamental, que foi a base e o pilar da última grande conquista do Grêmio, num clube onde ele vai receber todo o carinho que talvez ele, nessa trajetória pelo futebol europeu, ele tenha recebido em determinados momentos muito específicos, mas ele não recebeu esse carinho. E chega num clube que tá precisando, e num time que tá precisando muito dele. A lesão do Vila Sante faz o Grêmio ter um problemaço no meio de campo. Já existia o interesse no Arthur ainda quando o Vila Sante estava à disposição, mas sem ele eu acho que esse interesse vira primordial. O Grêmio precisa de alguém para ser o dono do meio de campo do Grêmio, e o Arthur tem essa capacidade. Para aqueles que gostam de bateria, e eu sou uma baterista frustrada, não dá para dizer, porque eu tentei aprender, gosto, às vezes toco mal pra caramba, mas gosto. Pra gente tocar bateria, existe um instrumento que se chama um metrônomo, né? Que nos ajuda a controlar o tempo, nos orienta em relação a controlar o tempo. E aí a gente pode controlar a velocidade das batidas da baqueta, enfim. O Arthur foi o metrônomo do Grêmio em 2017 e o Arthur volta com o objetivo de ser de novo esse metrônomo do Grêmio, de ditar o ritmo do Grêmio, de organizar o ritmo de jogo do Grêmio. Ele continua tendo uma qualidade no passe muito boa, um controle e um domínio de bola muito bom. O Arthur tem um passe infiltrado, um passe longo que podem ajudar muito o Grêmio, mas sobretudo é um cara que tem o carinho do torcedor e que vai chegar com a missão de novo, ser o controlador das partidas do Grêmio. O Grêmio vai dar isso ao Arthur e o Arthur tem um lugar onde ele pode ter isso de novo, porque em todos os lugares que ele passou, ele não era o grande protagonista do meio de campo. No Grêmio, ele vai ser, não só do meio de campo, mas de absolutamente tudo. Então é uma oportunidade para o Grêmio sem tamanho voltar a contar com um jogador dessa qualidade que a gente já viu jogando no Grêmio, que já entregou ao Grêmio. Ele volta tentando se reencontrar, pro jogador é uma boa oportunidade, apesar do Grêmio não viver um grande momento. O meio do campo do Grêmio vai ser do Arthur, o tempo do jogo do Grêmio vai ser do Arthur, ele vai ter a possibilidade de se estar fisicamente bem, porque as lesões foram um problema também pro Arthur em passagens, e talvez a do Liverpool mais marcantes, mas em passagens aqui na Europa, fisicamente estando bem e conseguindo ser parte do que ele já foi pro Grêmio, a gente vai ter um match automático, porque o Grêmio precisa muito do Arthur, e eu acho que nesse momento o Grêmio é o melhor lugar pro Arthur. Então a expectativa ela é elevadíssima e ela é muito alta pelo que o Arthur já entregou no Grêmio, mas também por essa necessidade que o Grêmio tem de um jogador com essas características agora. Vamos ver como é que o Mano Menezes vai fazer para o Grêmio ter um time com possibilidade de dar ao Arthur esse lugar para ele poder controlar da forma que a gente sabe que ele é capaz o meio-campo do Grêmio. E vamos ver como é que vai ser essa passagem do Arthur pelo Grêmio, mas na minha opinião, não há melhor lugar para o Arthur voltar a se reencontrar como jogador, que voltando para onde ele foi fundamental, para onde ele foi ídolo, para onde o torcedor tem um carinho absurdo para ele. E para o Grêmio é como encontrar água no deserto, um jogador como o Arthur. Então vamos ver como é que vai ser essa passagem, mas a expectativa, repito, não tem como não ser alta. E vendo as imagens do pessoal que estava lá na chegada do Arthur, dá para ver que ele tá feliz, e isso é muito importante. O jogador vai chegar com confiança, vai chegar
com todo esse carinho, né, do torcedor, e vamos ver se ele é capaz de entregar tudo que o Grêmio vai pedir a ele, porque vai ser muita coisa. Mas eu acho que se ele estiver fisicamente bem, qualidade a gente sabe que ele tem tudo pra dar certo. Tomara, porque o Grêmio precisa do Arthur e eu acho que nesse momento o Arthur também precisa do Grêmio. Se vocês chegaram por aqui e ainda não estão inscritos, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like, comentários por aqui, claro, estarei de olho nos próximos passos do Grêmio e, claro, dessa chegada do Arthur agora no Grêmio, pelo menos por uma temporada aí europeia, de agora até a metade do ano que vem, o Arthur deve ficar no Grêmio, e tomara que a passagem seja boa, porque realmente eu acho que nesse momento é o melhor lugar para um e também pro outro. Um beijo para vocês, até o próximo vídeo.